Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Sombras na Escuridão. No vídeo de hoje eu contarei para vocês do possível maior caso ufológico da história do nosso Brasil. Galera, eu contarei para vocês nesse vídeo de hoje a abdução de Antônio Vilas Boas. Esse caso é impressionante, cara, pela sua riqueza de detalhes, cara, como ele conta que é dentro de uma nave espacial, sobre as coisas que ele sofreu lá, vocês ficarão impressionados. Por isso eu recomendo que você assista até o final desse vídeo. Mas já deixa aquele like aí no vídeo, né, pra dar aquela fortalecida pro canal. Galera, antes de eu contar pra vocês o relato do Antônio, como tudo começou, vamos tentar entender como essa história surgiu na mídia, como a população brasileira ficou sabendo e como ela se tornou tão grande como é hoje. Vamos descobrir o início. Galera, tudo começa no final da década de 50. O jornalista João Carlos Martins, em sua coluna na revista O Cruzeiro, ele publicava relatos de pessoas que mandavam para ele sobre contatos extraterrestres, sobre avistamentos e tudo mais. Ele pedia para os leitores sempre mandando mais para ele ter o que colocar ali. Só que no finalzinho do ano de 1957 ele recebeu um que chamou a sua atenção. Um relato que marcaria a história ufológica do nosso país. Aquela carta era do jovem agricultor Antônio Vilas Boas, que na época tinha apenas 23 anos. Ele morava numa cidadezinha, uma pequena cidade chamada São Francisco de Sales, no interior de Minas Gerais. E ele conta a sua experiência e o jornalista João Carlos percebe que tem uma complexidade de detalhes naquela carta que é impressionante, que dificilmente ele estaria inventando tudo aquilo. O cara teria que ter muita criatividade para ter inventado aquilo de uma hora para outra. Então ele resolve mandar uma ajuda financeira para aquele garoto, para trazer ele para o Rio de Janeiro, para que lá ele contasse melhor a sua história. Chegando no Rio de Janeiro, o Antônio Vilas Boas, ele mesmo assim ficava com um pouco de receio de compartilhar a história dele com outras pessoas, pelo preconceito por ser taxado de louco. Ele morria de medo disso. Ele queria só ter uma vida normal, mesmo que o João Carlos ficasse incentivando ele, falando, não, essas coisas, isso é verdade, eu te entendo, tudo. Então ele estava tentando convencer o Antônio, né, a divulgar a sua história com o resto do mundo, né, com o resto do Brasil. Entre os vários profissionais que estavam envolvidos naquele caso, estava um médico de renome na época chamado Olavo Fontes. O João Carlos levou ele lá, esse médico começou a estudar ele, tentar entender o caso, chamou também um policial da inteligência da polícia militar, e então eles começaram a entender e iniciou-se uma investigação científica em cima daquela história. E foi estudada por muito tempo, isso se deu início, né, em fevereiro de 1958, toda essa investigação, né? E ela se estendeu bastante antes de chegar nos ouvidos aí da população brasileira. A primeira publicação que contou parte da história de Vilas Boas foi publicada, né, na revista Flying Saucer Review em janeiro de 1965 pelo ufologista Walter Buehler. Ele já tinha iniciado uma investigação, né, por si só, né, no ano de 1961. Só que somente em 65 que surgiu alguma coisa nessa revista, então a história começou aos poucos chegar no ouvido da população brasileira, né? No ouvido do mundo, na verdade, né? Pouco tempo depois disso, o jornalista aí que estava investigando realmente, né, o Antônio, que era o João Carlos, ele publicou na versão espanhol da revista O Cruzeiro tudo que ele estava sabendo ali, né? Tudo que ele foi descobrindo. Mas a versão oficial, que contou realmente tudo, com uma riqueza enorme de detalhes, só foi publicado no livro Os Humanoides. Bom, galera, agora vamos iniciar aí, né, a história do Antônio Vilas Boas. Como tudo começou? Tudo começa no dia 5 de outubro de 1965. O Antônio Vilas Boas, ele morava numa fazenda, né, com sua grande família, próximo da cidade de São Francisco de Sales, uma cidadezinha no estado de Minas Gerais. Nesse dia 5 de outubro, a família foi dormir aí por volta, né, das 11 horas da noite,
o Antônio ele dormia junto com seu irmão João no mesmo quarto. E aquela noite estava muito quente, então o Antônio ele foi abrir a janela do seu quarto. No momento que ele abriu, ele avistou próximo do curral uma luz muito brilhante, que não dava para identificar o que era exatamente, dava para ver que era uma luz. Ele chamou seu irmão para mostrar o que ele estava vendo. O seu irmão ignorou o fato, então ele pegou, resolveu que fechou a janela, voltou para sua cama e dormiu. Naquela mesma noite, o Antônio ele acordou no meio da madrugada e foi abrir a janela de novo, e então ele avistou aquela luz e ele ficou impressionado com aquilo, né? Eu acho que talvez nem tenha ido na cabeça dele surgido alguma coisa de extraterrestre, porque sabemos que no interior a questão de sobrenatural, aparições e tudo mais são muito comuns de histórias assim, então eu acredito que ele tenha pensado que era isso na hora, né? Enfim, daí ele ficou olhando fixamente para aquela luz e ele começou a perceber que ela estava se movendo e depois começou a se mover muito rapidamente em sua direção. Então, ele assustado pegou e bateu a janela com muita força, e isso acabou acordando seu irmão, que olhou para a janela também e viu a luz daquele objeto não identificado chegando próximo assim da janela e a luz entrando pelas frestas. E depois eles perceberam que a luz subiu e passou brilhando tudo por cima do telhado e foi embora, né? Que aquelas casas normalmente são feitas de madeira, né, e tudo mais, então a luz entra, né? Ela penetra pelas frestas. Então eles assustados viram a luz passando pela telha da casa e desaparecendo. Depois disso, alguns dias se passaram e tudo estava na maior normalidade do mundo. Como eu disse para vocês, o Antônio, ele morava ali naquela fazenda junto com sua grande família, entre irmãos e cunhados. E eles tinham uma lavoura, então eles resolveram que se dividiriam em 2 turnos. Um pessoal ficaria durante o dia e o Antônio e seu irmão pegaram o turno da noite. No dia 14 de outubro, eles estavam ali lavrando a lavoura deles com um trator, eles tinham um trator para fazer esse serviço. E o Antônio começou a identificar novamente aquela luz aparecendo no céu. Essa luz estava mais ou menos a uns 90 metros dele. E o seu irmão naquele dia também presenciou esse fenômeno. E então o Antônio resolveu que iria até próximo dessa luz. Quando ele estava chegando bem próximo dela, ela foi rapidamente para o lado oposto dele. Então ele foi novamente atrás dela. E de novo ela foi para outro lugar. O Antônio relatou que fez esse movimento mais ou menos umas 20 vezes. Só que ela ia muito rapidamente para o lado oposto. Então ele desistiu, ele falou, não vou conseguir. Ele também disse que essa luz ela emanava raios em todas as direções, era algo estranho. E depois de algum tempo ela desapareceu novamente. Na noite do dia 15 para o dia 16 foi o dia mais estranho. O Antônio ele estava novamente ali na lavoura, só que ele estava sozinho naquele dia. Ele estava ali tratando com o trator e tudo mais, quando ele identificou novamente aquela luz. Só que ela veio diferente, ela veio meio avermelhada. E ela começou a ir em direção dele de uma forma impressionante, de uma forma muito rápida. Antes que ele pudesse ter qualquer reação, aquela luz já estava pairando sobre ele, a mais ou menos uns 50 metros de sua cabeça. Então ele percebeu que dentro daquela grande bola de luz era uma nave com o formato de um ovo meio alongado. E então ela se distanciou um pouco e mais ou menos uns 15 metros de onde ele estava, ela começou a se preparar para pousar. E então saiu dela 3 suportes metálicos que serviriam de apoio para aquela nave. E então o Antônio, desesperado, ele correu em direção ao trator no intuito de tentar fugir. Só que ele dava na chave do trator e o trator não ligava, ele ficava falhando até que uma hora ele apagou de vez. Então ele desceu e correu em direção à sua casa. Só que quando ele estava correndo, alguma coisa, um ser pequenininho, menor do que ele, segurou ele por trás. Ele, percebendo no instinto, meio que bateu, agrediu esse serzinho. E então ele conseguiu meio que desestabilizar aquele ET, não vou falar ET, né? Aquele ser, e continuou correndo. E aí do nada apareceu mais 3 e seguraram ele e levaram ele em direção àquela nave que tinha uma forma de um ovo alongado.
O Antônio também relatou que esses seres que seguraram ele, levaram ele para dentro da nave, eles usavam roupas estranhas e eles também mediam aproximadamente 1,50, 1,57 de altura. Então eles eram bem baixinhos, imagino que o Antônio era alto, né, para estar falando isso daí, né? De acordo com eles estavam usando trajes de roupas bem estranhos, bem justos também, mas um material grosso, ao mesmo tempo macio, meio acinzentado, e que em algumas áreas dessa roupa tinha algumas faixinhas, alguns detalhezinhos pretos. Inclusive, ele disse que essas roupas desses aliens, se dizendo assim, elas iam mais ou menos até aqui no pescoço, e depois eles estavam usando um capacete bem rígido, que só dava para ver os olhos. Eles eram bastante rígidos, inclusive aqui na parte do nariz aqui. Essas roupas eram como macacões. Bem no centro aqui tinha um emblema vermelho que às vezes piscava uma luz, além deles usarem luvas grossas e também uns cintos que eram um pouco largos. As solas dos sapatos também eram bem grossas, tendo aproximadamente ali a sola de 5 a 8 centímetros de espessura. Então era um tanto grosso mesmo a sola do sapato desses seres. Como eu disse para vocês, a única coisa visível mesmo, né, desses seres era os olhos, só porque o capacete ele escondia tudo. Inclusive ele disse que o capacete era um tanto grande, então eles tinham uma cabeça meio grande. Os olhos também estavam cobertos assim por um óculos redondo, né, que parecia, o formato em si dos olhos pareciam ser bem redondinhos e azul claro. Então lá estava Antônio dentro daquele objeto não identificado. Ele estava numa sala quadrada que não tinha móveis, não tinha nada, tinha apenas algumas luzes fortes, e estava também repleto daqueles seres que ele não fazia ideia do que eram, né? Então ele estava completamente vulnerável. E então uma abertura apareceu e o Antônio ele foi levado para uma outra sala. Uma sala que as únicas coisas visíveis que tinha lá era uma mesa redonda, né, que cercada por várias cadeiras que não tinham encostos. E então ele estava sendo segurado por aqueles seres e eles se comunicavam numa língua que ele não conseguia identificar, mas eles conversavam bastante. O Antônio relatou que não conseguiu identificar o que era, ele também não sabe explicar algo que seja parecido com isso. Numa tentativa de descrição da fala desses seres, né, ele descreveu que parecia um pouco com grunhidos de animais, juntos com um tremor no final. Então algo bem estranho, né? Imagina, se coloque nessa situação, galera. Se você está gostando do vídeo, já deixa o seu like e se coloque na situação do Antônio. Imagina, cara, você tá num local desse, cercado por seres que você nem imagina o que seja, né? E eles começam a se comunicar, tipo, com uma fala estranha, com um tremor no final que você não faz ideia do que é. Você está sendo seguro por eles. Meu, que tenso, né, meu? Muito tenso, cara, de verdade. Mesmo contra a sua vontade, aqueles seres começaram a tirar a roupa do Antônio e ele relutava, falava para eles pararem, mas não tinha jeito. E eles meio que olhavam para ele, tipo, meu, a gente tem que fazer isso daqui, é necessário, tipo, meio que querendo dizer isso, né? Mas em nenhum momento eles chegaram a agredir o Antônio. O Antônio não relata que foi agredido. E então, depois de tirar todas as suas roupas, eles vieram com uma esponja, e nessa esponja tinha meio que, vamos dizer assim, um álcool gel, algo gelado, que eles passaram em todo o corpo do Antônio. E logo depois aquilo veio a secar, era algo gelado, tudo, mas ele não sabia exatamente o que era. Depois ele foi levado para uma outra sala. Eles vieram com tipo um reservatório que tinha duas mangueiras que estavam saindo, e no final dessas mangueiras tinham, vamos dizer assim, duas ventosas, né, para colar no queixo dele. Então eles vieram colocar uma ventosa aqui e uma ventosa mais ou menos aqui, assim, imagino eu, né? Sei que eu não estava lá, mas imagino que tenha sido aqui mais ou menos. E ele reparou que aquilo meio que fez uma pressão na sua pele, e então ele viu pelas mangueiras o sangue dele escorrer tudo para dentro daquele tubo. Ele relata que foram duas retiradas de sangue, uma do lado direito e uma do lado esquerdo do seu queixo, né? E ele fala que não sentiu nada perfurar ele. Ele relata que sentiu uma pressão muito forte e meio com uma queimação. Então, depois de retirarem o sangue do Antônio, eles saíram da sala e deixaram ele numa cama redonda assim, bem no centro da sala. E ele relata que inclusive ele ficou um tanto confortável. Ele ficou mais ou menos ali, de acordo com ele, entre 30 a 1 hora sozinho. E aí depois começou a entrar dentro da sala
meio que um gás por meio de buracos na parede, um gás que causou um enjoo muito forte nele. E ele ficou com muita vontade de vomitar, então ele foi no canto da sala e colocou tudo para fora. E em seguida aquele gás cessou, acabou, ele falou que voltou a respirar normalmente, tudo melhorou. E então entrou uma alien, por assim dizer, nua. Segundo ele, aquela moça extraterrestre entrou na sala, devagar, meio que se divertindo com seu encanto, e veio em direção a ele. Ele diz que ela era bonita, mas ela tinha uma beleza diferente, não era nada relacionado à beleza humana, era uma coisa que ele nunca tinha visto, mas ela era bonita. E ela tinha um cabelo loiro assim, mais ou menos na altura do ombro. O contorno do rosto dela era totalmente diferente de qualquer mulher humana. Ele diz que as bochechas aqui do rosto, aqui, né, elas eram bem grandes, quer dizer, eram bastante salientes, dando uma forma alongada do rosto dela, mas que ia afinando até chegar no queixo, que era bem fino, fazendo com que o rosto dela então fosse triangular. Ele diz também que os pelos ali daquela extraterrestre, daquela alien, era bem escuro, bem vermelho, praticamente cor de sangue. E então ele relata que ela foi se aproximando dele, com o rosto, começou a se esfregar nele. O Antônio relata que mesmo que ele estava com um medo muito grande daquela situação e achando muito estranha, o seu corpo parece que estava agindo de uma forma diferente. Então ele ficou com um desejo incontrolável daquela alien. Ele acredita que isso foi proveniente daquele líquido. Lembra que eu disse para vocês que passaram no corpo dele com uma esponja? Então, ele acredita que esse líquido que fez com que ele ficasse com essa vontade incontrolável dela. Então, eles tiveram 2 relações sexuais, fizeram sexo, né, por 2 vezes. E então entrou 2 aliens depois de cerca de 1 hora na sala, que eles estavam ali juntos, e chamou ela para ir embora. Antes dela sair, ela se afastou um pouco, olhou para ele, apontou para sua barriga e apontou para o céu. E então saiu da sala. Em seguida, um outro alien entrou na sala, trazendo as roupas do Vilas Boas e mandou ele se vestir. Deu para ele, né, falando aquela linguagem estranha, querendo dizer, veste aí, meu. Então ele colocou a roupa, né, e então ele foi levado para um outro local, né, para um outro compartimento ali daquela nave. E lá eles dizem que a tripulação conversava muito, mas com a linguagem deles que ele não pôde entender. Meu, imagina que coisa louca, cara. Imagina você ser abduzido, os caras tirarem sua roupa, passarem o líquido e você ter relações sexuais com um extraterrestre. Meu Deus, imagina, vai nascer o quê? Um meio humano, meio ET, que doideira, galera. Já nessa sala que ele foi levado por último, ele relata que estava um tanto tranquilo já, porque acreditava que aqueles aliens não o fariam mal. Lá ele começou a reparar em todos os detalhes possíveis para guardar bastante lembranças para depois poder relatar para outras pessoas, né? E ele também ficou procurando algum objeto que ele pudesse levar como prova para depois não passar de mentiroso. Ele encontrou uma caixinha que parecia com um despertador e quando ele pegou um alien e notou, tomou da mão dele e empurrou ele bruscamente para a parede. Depois disso, veio um grupo ali daqueles seres e levou ele para uma outra sala. Ele fez uma sala que era um tanto distante, né? Meio com um tour ali na nave espacial, chegando no última sala que já tinha a escada para ele sair da nave. E chegando lá, eles mandaram ele sair fora, descer a escada e voltar ali para sua fazenda. E então, quando ele desceu ali da nave, ela começou a subir lentamente e então, do nada, foi para frente com uma velocidade inexplicável de acordo com ele e ela desapareceu. Então ele subiu no seu trator, isso daí já era mais ou menos 5h30 da manhã. Eu disse para vocês que ele foi abduzido por volta da 1 da manhã, então ele ficou 4 horas e meia ali, né, dentro da nave espacial. Pegou o seu trator e foi em direção à sua casa. Logo depois desse episódio marcante na vida de Antônio Vilas Boas, ele começou a sofrer de sonolência, algumas lesões começaram a aparecer no seu corpo, ele tinha também muitas dores de cabeça, uma ardência muito grande nos olhos que chegavam até a lacrimejar, uma perda de apetite, e então ele resolveu procurar um médico. E então ele foi diagnosticado como alguém que tivesse tido um contato muito grande com radiação.
Doideira, né, galera? O que vocês acharam aí do caso Antônio Vilas-Boas, meu? Imagina, ele foi diagnosticado como alguém que tivesse tido um contato muito grande, excessivo à radiação. Então, talvez isso já prove que talvez essa história dele possa ser verdade. E você acredita nessa história? Você acha que é verdade, que realmente o Antônio Vilas-Boas foi abduzido por aliens e ficou aproximadamente 4 horas e meia em poder daqueles seres extraterrestres? Bom, mas antes de finalizar, o Antônio, ele faleceu com 56 anos de idade no ano de 1991. Para ser mais preciso, no dia 17 de janeiro de 1991, decorrente aí a problemas cardíacos. Ele morreu então relativamente muito cedo, né? 56 anos, os meus pais têm praticamente isso, então morreu muito cedo mesmo. Mas é isso, galera, espero que tenham gostado desse vídeo de hoje. Talvez o maior caso ufológico da história do nosso país, acredito que um dos mais detalhados do mundo. Não esqueçam de estar deixando o seu like, estar se inscrevendo no canal, que é muito importante. Acione o sininho de notificações, deixe o like, se inscreva no canal. Todos os links estarão aqui na descrição do vídeo. Eu encontro vocês num outro vídeo de ufologia, num vídeo de crimes ou em qualquer outro vídeo do canal, beleza? Um forte abraço a todos vocês, muito obrigado por ter me assistido até agora e falou e até o próximo!